esportivas do mundo. E falando também um pouquinho do que aconteceu recentemente, né? Que, querendo ou não, vem dar uma jogada para nós dentro do mercado de apostas esportivas, que foi o caso da Deolane, né? O que você acha ali? Você acha... Porque, assim, apareceram várias versões do que de fato aconteceu. Lavagem de dinheiro, o cara lá se entregou de uma casa de aposta grande ali, da Esporte da Sorte. Falava que fazia um meio trâmite ali com a Paybroker e tudo mais. O que você acha que de fato aconteceu? Você acha que isso, até que forma isso mancha nós, que estamos à beira ali também de uma regulamentação? O que você acha sobre esse acontecimento? Justamente pelo fato de eu ser advogado, então, às vezes, quando acontece essa situação, eu gosto de me inteirar mais sobre o assunto, até para poder dar uma opinião que não seja uma opinião supérflua, né? Evasiva ou que acabe falando besteira. E eu olhei o processo com 1.076 páginas, eu olhei ele praticamente todo, mas também tinha muita foto, muita imagem, muita coisa. E assim, o processo ele começa por conta de uma apreensão de valores do jogo do bicho. E aí... depois a delegacia, o delegado responsável pela investigação, ele faz uma correlação da casa de apostas com a empresa do jogo do bicho. E aí, durante essa investigação, faz quebra de sigilo bancário de várias contas, de empresas, etc., de tudo. E no caso da Deolane, o que é que, pelo que eu vi de processo, né? Ela é uma influenciadora, assim como também são outros grandes influenciadores do Brasil, dentro dessa mesma marca, como é o caso do Carlinhos Maia, como é o caso da Virgínia, como é o caso de vários outros, assim como nós também somos considerados influenciadores das marcas que a gente coloca no nosso Instagram, que a gente coloca o nosso link, querendo ou não, ali também a gente está sendo um influenciador. A gente não pode ser diretamente responsável pelas atitudes e ações das empresas. Lógico que qual é o modo ideal? É que a gente faça estudos antes de fazer parcerias, que a gente procure saber quem são as pessoas, quem são as empresas, a idoneidade delas, para poder se resguardar. Mas nem o estudo mais completo possível vai conseguir te fazer evitar passar por situações como essa. Porque, por exemplo, eu não tenho como saber se está tendo uma investigação em segredo de justiça sobre uma questão de lavagem de dinheiro de uma casa de aposta. Isso eu não tenho como saber. O que eu tenho como é realmente pegar, puxar e ver se tem processo, se tem muita reclamação no Reclame Aqui, procurar de outras pessoas que já foram parceiros daquela empresa se teve algum problema. Quando eu posto alguma casa, os próprios seguidores, eles dão feedback. Sim. Pô, eu tive problema com essa casa, essa casa não paga. Né? E aí quando o cara fala isso, eu procuro entender como foi, foi o quê? Né? Me manda uma foto, qual foi a situação, para eu poder entender se foi um caso isolado ou se é algo recorrente, acontece com muitas pessoas. E aí no caso da Deolane, ela como influência da marca, ela mantinha uma relação financeira com a empresa, de recebimentos. E aí utilizava-se a Paybrokers como intermediária de pagamento. E aí é onde está, tipo, até onde eu entendi, eu procurei saber, a Paybrokers, ela não é diretamente culpada ou relacionada com a atividade de A, B ou C. Ela é um intermediador de pagamentos entre o usuário final e casa de apostas. Hoje, se você for fazer um depósito em pelo menos 500 casas diferentes, é a mesma Paybrokers, como intermediadora do pagamento. Então, de um lado aqui está a casa de aposta, aqui está o usuário e aqui no meio está esse intermediador. O que é que esse intermediador faz? Eu, Pedro, quero fazer um depósito numa casa de apostas. Como o mercado ainda não está regulado, então a casa de apostas ela ainda não tem KNAI CNPJ de empresa para funcionar no Brasil. Então utiliza-se de uma intermediadora que faz uma espécie ali de offshore com o país onde você tem a regulamentação, Curaçao, Malta, etc. E aí o usuário deposita aqui e aqui vem para casa. Então, assim, aí eu não vou saber dizer juridicamente se nesse trâmite existe algo de errado ou não. Aí realmente não tem como. Mas falando para nós tipistas e para o mercado todo de aposta, é negativo,
é ruim. Aí começa as pessoas... teve pessoas próximas a dizer: eita, Pedro, foi um negócio de aposta, né? Será que vai acontecer alguma coisa com você? Falei, cara, não tem nada... Já não tem nada a ver, né? com isso. Fala, não, mas é porque é mercado de bet e é casa de aposta e não sei o que e tal. Aí já tinha gente falando, vai acontecer com a Virgínia também, vai acontecer com o Carlinhos Maia também. Tem que ver a questão na prestação de serviço, a questão da emissão das notas fiscais, questão de pagamento de impostos, etc. Porque eu vou te falar, isso que aconteceu pode acontecer com qualquer pessoa. Uma construtora. Se a construtora ela não emitir as notas fiscais, se você é prestador de serviço, por exemplo, você tem aqui a prestação de serviço da galera que está aqui gravando o seu podcast, que você está utilizando e tal, você tem prestador de serviço. Se esse prestador de serviço recebe o seu pagamento e você, como empresa, não emite a nota fiscal para ele, no caso, ele não emite para você, porque você é o pagador e ele é o emissor. Se ele não emite para você, ele está sonegando. Então, assim, não é porque é um mercado de bet, é porque, assim, o mercado de bet, ele é um mercado de movimentações altíssimas. Então, tudo chama a atenção. E no caso da Deolane, tem o fato ainda dela ser uma influência gigante e que chama mais atenção ainda. Eles podem utilizar isso também como uma maneira de amostragem, né? Pode ser. Aqui, porque já é a segunda vez que isso acontece com ela, né? E há um tempo atrás tivemos uma situação parecida até com o próprio Lucas Tilt, né? Foi nessa situação, da Betzord com ela e tal. E aí depois acho que acabou se resolvendo. Então aí tem que tomar muito cuidado, né, Pedro? Porque é igual você falou, as pessoas elas associam uma situação que de maneira nenhuma pode ser associada, porque são pessoas distintas, casas distintas, situações distintas. Então, por isso que é muito delicado quando a gente fala também de um assunto que é com relação às apostas. E a gente faz esse trabalho de conscientização, que eu acho que é um trabalho ainda pequeno, né? Porque assim, as pessoas não têm essa consciência, mas aos poucos a gente está conseguindo trazer ali o maior número de pessoas com nível de consciência maior para dentro do mercado, né? Sim, sim. Desmistificar, né? É uma das dificuldades nossa, é desmistificar o mercado de apostas, para você poder tirar da cabeça das pessoas a imagem que elas têm de que o mercado de apostas ou é um mercado que só mexe com coisa errada ou que veio para acabar a vida de famílias, etc. e tal. Então, assim, o mercado de apostas esportivas, eu vejo que ele tem algumas formas. A primeira delas é a que a gente trabalha, é a de forma profissional, vive disso, tem gestão de banca, tem investimentos altos e etc. Esse é um player do negócio. Aí você tem um segundo, que é aquela pessoa que quer botar 5, 10 reais como se fosse uma Mega Sena. Pô, tem coisa mais difícil do que a Mega Sena. E nem por isso você não vê ninguém dizendo que a Mega Sena tá acabando a família de ninguém. Mas se o cara quiser jogar 10 mil reais na Mega Sena, ele joga 10 mil reais na Mega Sena. Então... Mas tem aquele cara que quer botar todo dia ali 5, 10 reais e que para ele aquilo é uma diversão. Até aí, ok. Vai ter as pessoas que jogam jogos de cassino, igual quando você viaja para a Argentina, para o Uruguai, para a Europa, para outros países. Você vai lá, entra no cassino, se diverte, entra, sai. Ninguém te obriga a fazer determinada coisa. Mas eu fui induzida a fazer. Cara, ninguém é induzido a pegar um dinheiro, depositar dentro de um negócio e fazer a aposta, seja lá de que bicho que for. Seja lá tigrinho, tourinho, não sei o que, isso ou aquilo. Se você fez é porque você quis. E detalhe, eu tô falando isso sem nunca ter divulgado um jogo de cassino na minha vida. Mas acredito o seguinte, a pessoa que vai e faz um jogo desse, ela tem consciência do que ela tá fazendo. Entendeu? Ela sabe o que é que ela tá fazendo. Lógico, existem casos específicos e especiais de pessoas que ficam doentes com isso, que isso vira uma doença. Então, essas pessoas precisam ser tratadas e com a regulamentação vão vir algumas formas de evitar isso. Porque hoje, como o mercado ainda não é regulado, as casas elas não são obrigadas a colocar travas dentro dos seus sites. Então vai ter trava lá do seguinte, você vai ter... E aí é onde vem as novidades. Pode ser que o governo obrigue que cada pessoa só pode apostar R$1.000 por mês. Isso é uma trava. Ou então que a pessoa coloque... Não sei se você já viu na Bet365, que aí você pode colocar assim... O limite de depósito, né? Limite de depósito.
Limite por dia, limite por semana, limite por mês, limite total. E além disso, você ainda pode fazer a autoexclusão. Já viu? Já. E você pode também ficar lá o tempo que você quer ficar logado no site, né? Exato. Meia hora, uma hora, Então, 2 horas. isso aí são algumas formas que vai vir também com a regulamentação. Então, o mercado regulado, ele é um mercado muito mais auditável e muito mais sério do que as pessoas pensam. Então, muita gente pensa, ah, não, vai regulamentar a pós-esportiva, vai acabar a vida no Brasil e etc. Mas não, o brasileiro gosta de aposta, sempre gostou. O brasileiro aposta até quem é que vai chegar primeiro na esquina. Qual carro vai passar primeiro, Qual né? carro vai passar primeiro, se o próximo carro a placa é pau ou ímpar. Entendeu? Então, não adianta. É sensacional. É melhor o governo gerar receita com isso do que ver o mercado funcionando de forma marginalizada. Exatamente.